Você vai abrir em 1 de Crônicas. Capítulo 17. 1 de Crônicas, capítulo 17. Alguém sabe me informar qual é o tema de hoje? Porque meus projetos estão ou deram errados. Muito bem. Isso é bom. 1 Crônicas, capítulo de número 17. Tudo na nossa vida são projetos. E às vezes nós somos pegos de surpresas e a gente interroga a nós mesmos às vezes. Por que meus projetos, para quem está projetando nesse momento, estão dando errado? Ou aqueles que lançaram um projeto e já deram errado? Foi pensando nisto que eu senti o desejo de nessa noite falar com os irmãos alguns pontos bem básicos para que nós possamos termos mais prazer naquilo que a gente projeta e também que nós possamos adquirir com êxito aquilo que a gente projetou. E foi pensando nisso que me nasceu essa vontade de falar sobre isso hoje, porque eu tenho vivido na pele. Porque uma coisa é a gente ensinar, outra coisa é a gente viver na pele. E quem vive na pele não ensina na teoria. Quem vive na pele vai ensinar na prática o que viveu ou o que está a viver. E eu estava meditando em 1 de Crônicas, que é o primeiro texto de outros que vamos ler, capítulo de número 17, a partir do versículo 1, nós vamos observar que aqui se trata de um período em que Davi deseja edificar um templo, mas Deus não permite. Esse texto, ele vai mostrar um projeto esse de construir um templo. E qual foi a intenção do coração de Davi para construir este templo? Qual foi a finalidade? É sobre estes pontos que nós vamos estar extraindo desse texto. Mas antes de falar desses pontos, eu quero falar que o projeto que Davi propôs no seu coração foi um projeto bom. Porém, foi um projeto da qual Deus não aprovou que ele o realizasse. Então perceba que existem algumas observações quando nós vamos fazer algum projeto. Se você faz um projeto, mas você não busca de Deus a aprovação, esse é o primeiro ponto que vai dar errado. É por isso que às vezes nós entramos em muitas enrascadas, irmão. É por isso que às vezes a gente dá muita cabeçada. É por isso que às vezes nós ficamos se reclamando de nós mesmos o porquê que nada dá errado que a gente vamos fazer. Porque às vezes nós pensamos que somente o projeto é o suficiente. Não, nós temos que saber. Primeiro ponto, grave aí, seria bom que você registrasse. Primeiro ponto do projeto é se Deus aprovou. Se Deus não aprovar, não faça. Porque a tendência é você simplesmente ser decepcionado até no início do projeto que você estabeleceu. Então você precisa ter cuidado. Não é porque está no coração, estava no coração de Davi. Era desejo do coração de Davi. O desejo foi tão bom, foi tão maravilhoso aos olhos de Davi, que o profeta Natã se confundiu.
Faz tudo quanto está no teu coração. Até Natan esqueceu de consultar a Deus. Se aquele projeto que Davi colocou no seu coração, Deus estava aprovando. Os irmãos entendem a gravidade de nós lançarmos um projeto, mas antes desse projeto pedir, irmão, a permissão de Deus e a aprovação dele se dá certo. A questão é, por que muitas das vezes a gente não pede a direção a Deus? A questão é, por que muitas das vezes a gente não espera a aprovação de Deus? Porque nós somos apressados. E quem é apressado quebra a cara. Quem se apressa nas coisas acaba se arrebentando. Porque às vezes dobra o joelho hoje e já quer a resposta amanhã. Dobra o joelho hoje, mas Deus às vezes demora um pouco de dar a resposta que você quer. Então você agora vai tomar a decisão de acordo com a sua própria vontade. Aí onde está o erro. E você sabe que Deus está falando com você. E você sabe que muitas coisas têm dado errado na sua vida por conta disso. Primeiro ponto, o projeto era bom. A iniciativa foi boa. Mas você não esperou a aprovação de Deus. Por isso que não deu certo. Então Natan, ele se confunde também. Vamos ler para você entender. Versículo 1, eu vou ler novamente. Sucedeu, pois, que morando Davi, já em sua casa, disse Davi ao profeta Natan: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Olha a preocupação de Davi. O projeto de Davi é esse: se eu estou habitando em um palácio, a arca da aliança, aonde é revelada a presença de Deus, aonde a cavode de Deus desce, eu não posso permitir que ela continue em tendas. Mas a preocupação de Davi foi essa: de construir um templo para que a arca ficasse ali. Por quê? Porque Davi, ele entendia que Deus precisava de um único ambiente para se revelar. E aonde foi o ponto que Deus teve que corrigir a Davi? Nos versículos a seguir. Deus vai corrigir Davi. Porque Davi pensava que Deus era limitado dentro de 4 paredes. Davi sabia que todas as vezes que o povo de Israel se movia de um lugar para outro, eles tinham que desmontar a tenda. Depois de desmontar a tenda, somente os levitas podiam conduzir a arca. Eles pegavam a arca e saíam na frente, o povo vinha atrás. E quando chegava em certo lugar, era novamente os levitas montavam a tenda e colocavam a arca dentro da tenda. Então a presença de Deus nos tempos passados era manifestada e revelada por intermédio da arca. Deus se manifestava naquela arca, símbolo da sua presença. Então o que acontece? Davi disse: não vou mais permitir que fique esse negócio de desmonta a tenda, arma a tenda, desmonta a tenda. Não, eu quero edificar um templo. Essa era a ideia de Davi. E quero colocar a arca dentro dela para que a gente não fique mais se locomovendo. Ou seja, na mente dele, eu quero deixar Deus aqui. Aí Deus vai corrigir Davi. Mas antes de eu mostrar a correção de Deus para com Davi, veja o que Natan vai dizer no versículo 2. Então Natan disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é o... Olha o perigo. Quem era Natan? Profeta. O profeta da época. O profeta que estava ali do lado de Davi. Então na mesma hora que Natan ouve da boca de Davi o projeto de construir um templo para colocar a arca, o profeta ficou tão maravilhado com a decisão, com a iniciativa, com o projeto que Davi estava propondo no seu coração, que sabe o que ele fez? Faz tudo quanto está no teu coração, e ainda diz assim: porque Deus é contigo, cuidado. Porque às vezes você conta projeto para as pessoas, a pessoa fala: vai dar certo, Deus é contigo, cuidado com esse negócio. Se Deus não der o aval,
Não caia em lábia de ninguém. Aí olha o que acontece. Deus viu e ouviu o que Natã tinha dito. Então o que foi que Deus fez? No versículo 3 diz assim: mas sucedeu na mesma noite, porque Deus tinha pressa. Na mesma noite. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor. Agora Natã vai ouvir o que Deus queria falar. Natã agora vai ouvir um projeto que Davi propôs no seu coração, mas agora vai ver a resposta que Deus vai dar. E provando para Natã que ele errou no que ele falou para Davi. Você entende, irmão? O perigo aqui? Então, mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo. Porque Natã teria que entender uma coisa: ele não podia falar o que queria falar. Ele tinha que falar aquilo que Deus mandasse ele falar. Deus mandasse. Não é aquilo que vem no coração dele. Não é aquilo que vem na mente dele. Que hoje é um erro que acontece muito na vida das pessoas. Eu vou falar o que está no meu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Não se confunda. Eu estou sentindo no coração, eu vou falar. Não. Mensagem de Deus não é sentida, não é sentimento, não é emoção. Mensagem de Deus é coisa séria. Que às vezes tem pessoas que levam para o lado da emoção. Aí chega para a pessoa: olha, eu estou sentindo de Deus de falar isso. Irmão, não existe esse negócio de sentir. Aprenda isso hoje. Quando a palavra de Deus vinha para os homens de Deus, Deus falava com eles, vinha a palavra, e em nenhum momento ele dizia: olha, eu quero dizer para a nação porque eu estou sentindo de Deus. Você não vai ver isso na Bíblia. Essas linguagens quem criou foi nós mesmos. Nós pentecostais que criamos essas linguagens. Eu estou sentindo, então se eu estou sentindo eu vou falar. Porque na minha mente eu vou falar. Não faça isso. Se você não tem a certeza que Deus está falando, se cale. Se você não conhece a voz de Deus, não vá dar uma de profeta. Não vá querer dizer que Deus está falando, que você não sabe se Deus está falando. Porque a Bíblia diz: ai do profeta, que assim diz o Senhor, sem que o Senhor esteja falando nada. Porque tem gente que usa muito a expressão Deus está mandando dizer, Deus está falando, e Deus falou quando? Como foi que Deus falou? Porque a maioria das profecias de hoje que a gente vê, a maioria das mensagens proféticas que a gente vê hoje na igreja é sentimental. É mensagem que as pessoas dizem: olha, eu estou sentindo. Deus me inquietou, estou sentindo. Irmão, não existe esse negócio de inquietação, não existe esse negócio. Não, existe Deus. Se Ele falou, falou. Se Ele não falou, se cale. A gente temos que aprender a verdade, porque isso no meio pentecostal, no meio do evangelho, isso virou moda. Virou tanta moda, irmão, que a maioria, há mais de 50, 70 anos, as pessoas ainda usam essas expressões. Eu estou sentindo de Deus, eu vou falar. Eu estou sentindo de Deus, ó, está arrepiando. Pare com essas bobagens, isso nem existe. Isso é tudo emocionalismo. Porque quando Deus fala, irmão, é outra realidade. Aprendemos a palavra como ela é, irmãos. Então Natã levou pela emoção e ainda usou o nome de Deus. Ainda disse, ó, então Natã disse, versículo 2, voltando: tudo quanto tens no teu coração, faze porque Deus é contigo. Ele ainda disse: faz o que está no teu coração porque Deus é contigo. Oh, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque o que eu conheço de gente decepcionada na vida por conta de mensagens não é brincadeira, irmão. Eu conheço famílias que estão desviadas da igreja por conta de pessoas que dizem: eu estou sentindo, Deus me inquietou, pai, eu vou na casa de fulano, não, pai. Tem família desviada hoje que eu conheço. Depois eu vou ver se vão contar nessa caixa. Tem família desviada hoje por conta disso. Que pessoas ficavam se usando,
dizendo: não, eu senti no coração, Deus me inquietou e vai na casa de fulano, de casa de Betrânio. Primeiro que eu nem gosto dessas coisas, meu irmão. Eu não gosto dessas coisas. Quando você vê pessoas indo entregar mensagenzinha na casa, vou aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, irmão, toda hora, todo momento, desconfie disso. Isso não tem nada de Deus. Aprenda isso hoje. Você está ouvindo que você nunca ouviu. Eu estou te ensinando que você, pelo tempo todo que tem de crente, nunca aprendeu. Então Natan, ele vai dizer: faz, e ele vai dizer: porque Deus é contigo. Ó. Só que relendo novamente o versículo 3, mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo: vai e diz a Davi, meu servo. Não era melhor ele ter ficado calado? Para não passar essa vergonha? Porque eu, no lugar de Davi, eu já ficava desconfiado de Natan. Eu, no lugar de Davi, recebendo uma mensagem daquela, dizendo que Deus era comigo, que eu podia fazer o que estava no meu coração. E depois ele veio e traz uma mensagem que Deus realmente falou, eu ficava desconfiado agora. O porquê que hoje, irmão, as profecias e as mensagens nas igrejas, muitas das vezes está ficando sem crédito? Por que hoje existe uma certa dificuldade da gente acreditar numa profecia na igreja? Por que existe hoje uma dificuldade da gente acreditar em uma mensagem? Que a gente até balança a cabeça, amém, por conta de tantas coisas, irmão, que acontece, de pessoas que ficam brincando com essas coisas. Aí muitas das vezes Deus está usando alguém, e muitas das vezes as pessoas não mais acreditam. Acha que é uma coisa qualquer, porque de tanto ouvir besteiras e bobagens, que acabam não acreditando mais quando Deus fala. Então Natan agora vai dizer para Davi o que Deus falou. Vai dizer a Davi, meu servo, versículo 4: assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Fechou. Mas ele disse: faz tudo o que está no teu coração. Deus é contigo. Tem que ter cuidado, irmãos. Tem que ter cuidado, pedir a direção de Deus certinho em todas as coisas. Agora vamos observar aqui, o porquê que Deus, em parte, repreendeu a Davi no projeto que ele queria iniciar. Projeto que ele colocou no coração, porém, Deus vai repreender nos versículos a seguir, porque ele pensava uma coisa. Aí Deus vai dar uma resposta para ele de outra. Versículo a partir do 5: porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel. Porque o intuito de Davi era esse. Era que a arca não ficasse para lá e para cá, mas tivesse um ambiente fixo, para que fosse colocada a arca e ali a arca ficar. Aí Deus repreende Davi aqui: porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Era Deus dizendo para Davi: eu não preciso de uma casa para morar. Porque eu quero explicar uma coisa bem clássica aqui. O templo, isso aqui, irmão, é um lugar onde a gente se reúne para congregar, como existia nos tempos bíblicos, para orar, para comunhão, para o partir do pão, para o estudo da palavra, para meditação, para um congregar. Mas Deus não depende de quatro paredes. Quem depende somos nós precisamos, Deus não. Então Deus vai repreender Davi sobre isso aqui. Ele vai dizer: eu vou de tenda em tenda, não é de agora, e de tabernáculo em tabernáculo. Aí o versículo de número 6 diz assim: por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo:
por que me não edificais uma casa de cedros? Era Deus dizendo para Davi: eu nunca pedi para ninguém fazer isso. Eu nunca pedi. Porque não era que o projeto era ruim, mas a intenção primordial do coração de Davi não agradou a Deus. Tem hora que é assim, você faz o projeto, mas o projeto não agrada a Deus. Aí vai dar errado. Aí é onde vem as consequências indesejáveis. E depois não adianta orar. E depois não adianta se reclamar. Porque às vezes a gente paga, irmão, por aquilo que a gente escolhe. A gente paga pelas decisões que a gente, o pior não é nada, irmão. Que às vezes as pessoas tomam decisões porque pensa que sabe, porque pensa que entende, porque pensa que é o certo a ser feito, aí coloca outras pessoas em risco também. Acaba colocando pessoas que não tem nada a ver em risco por decisões de projetos sem permissão de Deus. Versículo 7. Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. Sabe o que Deus está querendo falar no versículo 7 aqui? Talvez os irmãos nunca perceberam isso aqui, mas eu vou fazer que os irmãos entendam. Sabe o que Deus está falando nesse versículo 7 aqui a Davi? Davi, tu lembra de onde eu te tirei? Porque Davi agora, ele estava em palácio. Davi estava morando em palácio. Davi estava em honra. Davi estava em outro nível. Davi estava em outro patamar. Mas quando Deus cita para ele o versículo aqui 7, Deus está dizendo para ele: não esquece de onde eu te tirei. Porque o que tem de gente que depois da honra esquece de onde vivia. O que tem de pessoas que depois que Deus eleva, abençoa, esquece de quem era e o que viveu. Porque as pessoas às vezes só lembram quando está na ruína da vida. Mas quando as coisas melhoram, quando Deus muda o cenário, aí Deus está dizendo: tu lembra de onde eu te tirei? Tu lembra onde tu estava e o que eu fiz contigo? Então seja mais grato a mim, diz o Senhor para alguém nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Ele vai dizer: eu te tirei de detrás. Ou melhor, por detrás do curral das ovelhas. Versículo 8. E estive contigo por toda parte, onde foste. Olha o que Deus estava dizendo: Davi, a tua preocupação é levar um tempo para que eu fique detido dentro dele. Davi, tu não sabe que onde tu andou eu andei contigo, Davi. Tu não sabe que onde tu pisasse eu pisei contigo. Tu lembra quando tu estava, eu estou interpretando aqui para você, tu lembra quando tu estava perseguido por Saul e que Saul tentava te matar? Tu lembra que eu estava contigo ali? Tu lembra dos livramentos que eu dei? Tu lembra que quando tu fosse enfrentar o leão, eu te dei força, Davi, para tu matar o leão? Tu lembra quando o urso veio para tragar a ovelha, eu te dei uma força, Davi, e tu vencesse aquele urso? Tu lembra do gigante? Tu lembra quando ele afrontava o meu povo, mas em meu nome eu te dei força, Davi, e eu estava contigo diante daquele gigante? Glória a Deus. Eu estava dizendo para Davi: não te preocupa, Davi, com isso, porque eu sou um Deus que eu estou em todos os lugares aonde verdadeiramente existe a minha palavra e um adorador. É isso que Deus estava falando para Davi aqui. Tu lembra, Davi, de quando eu te livrei dos teus inimigos, Davi? Vou reler o versículo 8. E estive contigo por toda parte, por onde fostes, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. Deus está lembrando para Davi:
Hoje está em outro nível. Mas lembra-te que o nome que tu tem fui eu que dei. Eu que te dei o nome. Versículo 9. E ordenarei um lugar para o meu povo. Versículo 9. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel. E o plantarei para que habite no seu lugar. E nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. Também eu te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Versículo 11. Há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, isso está falando da morte, suscitarei da tua semente depois de ti promessa, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Ele está falando, porque a preocupação de Davi era construir um templo para que Deus morasse. Ah, Jesus. Aí o versículo de número 14 vai dizer: mas confirmarei, melhor falando, voltando para o versículo 12: este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Estava já profetizando o futuro. Deus estava transmitindo essa profecia para Salomão. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Presta atenção, irmão. Isso aqui é Deus dizendo a respeito de Salomão. Vou repetir e vou interpretar algo para vocês que vai assombrar o que eu vou falar aqui agora. Versículo novamente 14. Mas o confirmarei, isso é Deus falando, na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Há uma certa denominação que ensina e diz que Salomão, ele se acabou no homossexualismo. Há quem diga que Salomão se tornou um homossexual. Isso é uma igreja por aí, e não sou estudante da Bíblia, eu sou pesquisador. É uma certa igreja que infelizmente diz isso aí, que Salomão não foi salvo por este motivo, que ele entrou no mundo do homossexualismo. Mas quando a gente estuda a Bíblia Sagrada, quando a gente estuda a palavra de Deus, em nenhuma parte nós vamos encontrar Salomão vivendo essa prática. Então não podemos afirmar algo que a Bíblia não fala. E pasme o que eu vou vos dizer. Talvez vocês nunca ouviram isso que eu estou falando, mas eu já estou ensinando para vocês aqui, porque quando vocês ouvirem, vocês vão saber defender a Bíblia, porque isso não procede. Versículo de número 15. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a... Isso era o profeta falando. Agora vamos pesquisar aqui, porque o projeto era bom, era. Só que
Deus deixou claro para Davi, é importante que os irmãos dobrem atenção nisso aqui, que quem iria construir era quem, irmãos? Quem, irmãos? Deus falou para Davi que quem iria construir, irmão? Então, meus irmãos, tem alguém aqui? Diga amém. Agora, é importante que a gente vamos entender o porquê que Deus não permitiu Davi. Não é curioso? Se o projeto nasceu no coração dele, porque às vezes Deus vai te dar projeto, mas tu não vai realizá-lo. Irmãos, o que tem de projeto na minha vida não é brincadeira. O que eu já projetei fazer, teve projetos mesmo, inclusive quando eu estava indo na cidade de Catende, que eu projetei fazer e eu não realizei. Mas outro que veio após mim realizou. Capítulo 22 de 1 de Crônica, folhei. Vá para o capítulo 22. E nós vamos ler o versículo 8. 1 de Crônicas, capítulo 22. Versículo de número 8. Porém, a mim a palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Deus vai dizer para Davi, porque Davi precisava de uma explicação. Se o projeto estava no coração dele, o desejo estava no coração dele, poderia ficar na mente que ficaria? Claro que ficaria. Como é que você tem um projeto e de repente o profeta vem por orientação de Deus e diz assim, ó, diz para Davi que quem vai edificar é o filho dele. E Davi ficou imaginando, por que Deus não me permitiu? Então Deus dá uma resposta para Davi, porque ele era homem sanguinário. Agora, existia pecado nisso aqui na época? Não, porque Davi era homem de guerra. Naquela época, os exércitos disputavam um com o outro. Então, era natural ter derramamento de sangue. Sim ou não? Natural ter derramamento de sangue. Mas dentro desse texto aqui tem algo mais profundo. Porque Davi não foi proibido de construir simplesmente porque era homem de guerra, mas porque existia um sangue derramado na mão dele, um sangue de um inocente. Quem lembra o nome dele? Urias. Quando ele maquinou a morte de Urias para ficar com Betseba, então aquele sangue ali, aquele derramado, aquele sangue ali, foi algo que limitou muito na vida de Davi. Foi uma marca que ficou na vida de Davi. Duas marcas terríveis na vida de Davi ficou. Porque entenda, não é porque você é homem de Deus ou mulher de Deus que não possa acontecer falhas na sua vida que vai deixar uma marca. Que não aconteça, que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo disse assim: se tu estás de pé, olhe e cuide para que tu não caias. O apóstolo Paulo dá essa advertência: cuidado para você não cair. Mas mesmo Davi sendo o único homem na Bíblia, o que foi o que eu falei agora, irmão? O único homem na Bíblia, segundo o coração de Deus, levou para o túmulo, para a sepultura, duas manchas: o adultério com Betseba e a morte de Urias. Então perceba, isso faz com que limite algumas coisas, porque veja só, não quer dizer que Deus não vai te usar.
Não quer dizer que você não vai ser mais usado por Deus. Ah, eu falhei, eu pequei, eu fiz isso e aquilo e acabou para mim. Não. Deus vai te usar e vai continuar te usando. Porém, seja ciente que vai ter coisas que vai ser limitadas. Porque Deus vai colocar alguns limites. Porque tem manchas na nossa vida que a gente traz para nós, que vai fazer com que limite alguma coisa na nossa vida. Quer que eu dê um exemplo? Diga quero. Olhe para cá. Irmãos, eu respeito, eu vou repetir aqui porque eu sei que tem gente nos assistindo e eu sei que tem hora que eu falo algumas coisas meio pesadas, mas eu respeito. Mas deixa eu dizer uma coisa, como que a gente coloca, por exemplo, alguém para trazer um ensinamento, um exemplo, sobre família, sendo que aquela pessoa não tem família? Como que eu vou colocar uma pessoa para falar sobre casamento, se aquela pessoa não tem um casamento? Ou se aquela pessoa vive em um desmantelo no seu laço matrimonial, o que eu vou ensinar? O que essa pessoa vai ensinar? Então existem algumas coisas que nós temos que ter muito cuidado. E nunca fale nesse altar o que você não está vivendo. Não fale nesse altar o que você quer que o povo faça, que você não faz. Faça primeiro. Se analise primeiro. Eu estou fazendo? Eu estou realizando para poder falar isso? Não exija nada de ninguém. Eu acho que deveria ter fazer isso. Eu acho que alguém deveria fazer aquilo. Você fez o quê? Você já fez alguma coisa? Porque segundo o Evangelho de Mateus, segundo o Evangelho de Cristo Jesus, quem escreveu Mateus diz: o que querem que os homens vos façam, fazeis a ele primeiro. Eu não posso falar aqui, irmão, exigir algo, mesmo eu sendo a liderança. Eu não posso exigir algo de você, fazer com que você faça algo, até porque a obra de Deus não é nada forçado, é voluntário. Mas eu não posso aqui exigir nada que eu não faça para mim. Eu tenho que fazer. Eu tenho que ter no meu histórico de vida realizações daquilo. Não quer dizer que eu tenho que fazer agora para você ver, mas já tem no meu histórico aquilo. Eu já realizei aquilo, eu já fiz aquilo, eu já vivi aquilo, então eu posso te ensinar. Eu achei engraçado porque eu já vi particularmente em alguns lugares que a gente passamos, eu já vi muito, pessoas trazendo ensinamentos, pensando eles que estavam ensinando, mas estava trazendo era perturbação na mente do povo, porque o povo estava embaixo com o olho para eles, porque sabia que estava falando o que não deve. Irmãos, isso cabe para todos os setores. Olha, isso cabe para a igreja, isso cabe para colégio, isso cabe para trabalho, isso cabe para todo lugar. Aonde você estiver, para você exigir algo, ou melhor, falar sobre algo, faça primeiro. Para que alguém não chegue para você e te pergunte: você já fez isso? Não, eu só estou dando uma opinião. Sua opinião sem ação não vale de nada. Porque tem gente que é muito bom de opinar as coisas, mas fazer o quê? Fez o quê? Então, irmão, nenhuma opinião é bem-vinda sem ação. Nunca aceite ninguém te dar uma opinião que não acha. Eu mesmo aceito, irmão, sou ruim mesmo. Quer me trazer uma opinião?
venha com opinião, mas venha com ação. Venha com ação. Você vai também entrar na ação. Você vai fazer. Aí eu aceito. Porque tem pessoas que é muito bom de falar, irmão, mas no vamos ver, não aparece. Então, Davi tinha essa mancha. Mas agora nós vamos dar uma continuidade aqui, porque o projeto não foi Davi que realizou, mas Davi projetou. Irmãos, e quem tem projeto tem planta. Preste atenção, porque agora nós vamos entrar em detalhes. Quem tem projeto tem planta. Irmão, quando você vai lançar um projeto, analise todas as coisas. Primeiro ponto: se aquele projeto é relacionado à família, não tome decisão só. Se é um projeto que você tem e vai envolver a sua família, senta com a família primeiro. Eu vou falar para nós agora, homens, depois eu falo para as mulheres. Para nós homens, quando nós vamos fazer algum projeto, tomar alguma decisão, ou criar um projeto para relacionar alguma coisa, alguma melhoria, algo para a família, senta com a família e põe na mesa o projeto. Ouve quem está dentro da tua casa, para que as coisas, quando der errado, não tem ninguém para apontar você. Porque às vezes nós homens, por pensar que somos o cabeça da casa, nós temos que resolver tudo do nosso jeito. Está errado. A mulher tem que ser participativa nos projetos do homem. E é o erro que a gente comete. Nós homens cometemos, não podemos cometer esse erro. Que a pior coisa que tem é o homem projetar, vai estar errado, é depois a mulher em casa. Tá vendo? Eu falei para você. Aí você fica com a cara na lama. É melhor sentar os dois, analisar o projeto. E dentro dessa análise que você vai fazer no projeto, já imagina. Se, primeiro ponto, vamos orar para Deus confirmar. Deus confirmou, ok. Se Deus confirmou e por alguma ocasião, alguma coisa, mesmo no desenvolvimento do projeto, falte alguma atenção nossa, da nossa parte, não da parte de Deus, da nossa parte, e a gente se atrapalhe e comece a desandar, você tem um segundo plano. Você tem que ter um segundo plano, para depois não ficar. E agora, o que é que eu vou fazer? Aí não dorme, perde noite de sono, porque não tem segundo plano. E tudo na vida tem que ter um segundo plano. Deus aprovou o projeto, você está dentro dele, está realizando ele, mas saiba, Deus confirmou o projeto, mas para o projeto dar certo, você vai ter que ter um equilíbrio, você vai ter que ter um conjunto de coisas para, principalmente, vamos supor, você quer ser um empresário, você bem clássico aqui, você quer ser um empresário, Senhor, eu vou abrir uma empresa de tal, ok, é bom? É. Aí Deus, faça. Aí você entra, Deus aprovou, então eu vou. Só que para essa empresa continuar aberta, você tem que saber administrá-la. Se você não administrar ela bem, ela fecha. Deus aprovou o projeto, mas você não soube administrar. Então nós temos que ter cuidado. É por isso que às vezes as coisas dão errada na nossa vida, porque a gente lança o projeto, primeiro ponto de erro, não consulta a Deus. Se consultou a Deus, Deus deu a oportunidade de fazer, você faz, mas não tem segundo plano. Não projeta assim, estãozinho, tá tudo ok. Mas se acontecer isso, como que a gente se sai disso? E se esse mês não funcionar, eu tenho como cobrir. Eu tenho de onde tirar. Irmãos, as coisas têm que ser feitas muito sábia. E é dentro disso aqui, irmãos, que eu tenho me embaraçado muito na minha vida. Eu tenho errado muito. Estou falando de mim, que eu só ensino que eu vivo. Eu tenho me embaraçado muito. Fiz projeto, Deus aprovou, eu sei que Deus aprovou o projeto, mas eu não soube dar continuidade ao projeto.
projeto no meio do caminho, o que foi que aconteceu? Eu não tive saída. Porque eu não tinha segundo plano. Tudo na vida tem a segundo plano. Reserva. Tenha reserva. Porque você não sabe o dia de amanhã. Se você pega 100, guarde 10. Pastor, mas não dá. Se organize, se ajeite. Você ganha 1000, guarde 100. Porque tem gente que é doente, irmão, não sabe administrar. Tudo que pega hoje acaba da noite para o dia. Aí acontece um vexame, uma dificuldade, não tem segundo plano. Aí agora é dor. Aí agora dá dor de cabeça. Aí agora nos dorme. Aí agora se perturba. Aí eu te faço uma pergunta: e se tivesse reserva? A realidade seria outra. Se você tem algo arquivado, guardado, a realidade é outra. Não, mas pastor, eu tenho descontrole. Que descontrole? Eu não posso abrir o aplicativo da Shopee. Se eu ver, irmão, cuidado, equilíbrio. Irmão, tudo que a gente abre, tudo que a gente vê, dá vontade de comprar, sim ou não? Sim. Mas é preciso comprar agora? É necessário comprar agora? É que nem acontecia muito, eu creio que eu já falei isso aqui. Acontecia muito lá em casa mesmo. Quando eu era solteiro ainda dentro de casa, não podia passar uma pessoa vendendo panela na rua. As irmãs sabem que, eu não sei se os irmãos ainda têm, alguns ainda têm. Eu acredito que eu acho que mãe tem, não tinha. Aqueles negócios que botam em cima da pia de pendurar panela. Irmão, como é o nome? Isso. Irmãos, é interessante, parece uma coisa sem sentido que eu estou falando agora, mas tem todo sentido. Dobre atenção. Não, já estava cheio. Minha mãe ia tirar uma, caía a outra. Não tinha onde colocar mais. Mas quando passava o carro com aquele fonezinho em cima, não sei quantas panelas, portanto, e outra, e o pior não é nada. É que o cara ainda tem uma lábia tão grande que prende você e faz com que você fique devendo. E todo panela inteiro. Eu me lembro que uma vez o pai olhou assim para a mãe e disse: Sônia, minha filha, você vai colocar a panela mais aonde? É aquela coisa. Se já tem o suficiente, para que comprar mais agora? É que nem aquelas pessoas, irmão, que não tem equilíbrio. Gente, se você tem 2, 3 calçados, para que comprar mais? Então tem gente, não, eu achei tão bonito, não tem que ser. Aí compra, olha para cá. Aí de repente do nada acontece algo na família. Aí precisa daquele dinheiro. Ou amanhã aparece algo que você sonhava tanto em ter, apareceu a oportunidade. Mas cadê a reserva? Porque tudo que pega vai embora, tudo que pega lança fora, tudo que pega. Você já imaginou que o pouco que você ganha, se durante os 12 meses do ano você tivesse equilíbrio, porque só se guarda quem tem equilíbrio. Você tivesse equilíbrio e guardasse. Você já imaginou se você pegasse do pouco que você ganha e você pegasse pelo menos 100 reais e esquecesse? Fizesse como eu só estou ensinando o que eu vivo. Na conta do Inter tem um tal de um porquinho. E você tem uma opção de colocar ali e escolher para quantos meses você quer resgatar. Enquanto está ali, aquele dinheiro seu está sendo investido. O banco está pagando para você. Você bota um valor e todo dia vai subindo ali o valor sem você colocar mais nada. É como que você está emprestando para o banco e o banco vai pagando um juro para você.
Aí eu peguei um trocadozinho e coloquei lá. Paulo, minha esposa sabe o que eu estou falando, coloquei lá. E coloquei para 1 ano. Para mim ter acesso a ele há 1 ano. E quando a gente abre e dá uma olhadinha, a gente fica maravilhado. Já vai aqui. Então, se você não consegue, não, eu vou deixar, não deixa na conta, não fica nela. Não fica, você sabe que não fica. Não vê, fica não. Você tem que usar uma estratégia para fazer algo, para você prender ele em tempo determinado. Porque se você deixar ali uma hora ou outra, o pixie vai para outro lugar. Não, você não, eu vou deixar aqui. Você pensa que nunca fica. Agora, se você pegar e colocar em um setor como uma conta dessa, e você agendar para ter acesso a 1 ano, 2 anos, acabou, filho. Você pode revirar, pode quebrar o celular de pedaço, ele fica lá, o dinheiro só sai quando fizer com completar a data. Aí dá certo. Eu estou ensinando isso aqui para os irmãos, porque isso é projeto para futuro. Acorde. Você já imaginou? Faz um cálculo se você pega durante o mês e guarda 100. Ou guarda 50. Seja o que for, guarda, esquece, deixa lá. Amanhã tu vai ter algo, irmão, na vida. Amanhã você vai ter uma reserva. E de repente vai surgir uma oportunidade aí. Você vai dizer, essa era a oportunidade que eu queria. E você vai ter aquela entrada boa ali. E segura. Você lembra? Vou encerrar aqui agora. Você lembra as oportunidades que você tem perdido? Que não são poucas? E que você depois está vendo. Se do tempo que eu trabalho, se do tempo que eu estou pegando esse trocadinho, se eu tivesse guardado isso eu estaria com tanto. X, olha, essa oportunidade era minha. E muitas das vezes já é um projeto que está no teu coração, há anos. Mas se você tivesse deixado uma reserva, aquele projeto seria hoje realidade na sua vida. Aprenda isso hoje, pelo amor de Deus. Estou encerrando, falta 10 minutos. Aí o capítulo de número 28, vá para o capítulo 28 para a gente encerrar. 1 de Crônica 28, a partir do 11. E deu Davi a Salomão seu filho o risco do alpendre, com as suas casarias e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório, e também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos atos da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas dos sacerdotes e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. O ouro deu segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata, por peso para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço. E o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e as suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição melhor falando, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e o ouro puro para os garfos. Isso aqui, irmão, foi a planta, o desenho. Davi escreveu tudo e disse: olha, os candelabros serão feitos assim no templo. Ele deu tudo, ele desenhou tudo. Ele deu a planta do templo e de todos os utensílios que iriam ser usados dentro do templo, para que Salomão fizesse daquela forma.
Aí eu quero encerrar agora lendo o versículo de número 18 ao 20. E para o altar do incenso, ouro purificado, por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso, disse Davi, por escrito, me deram a entender por mandado do Senhor, a saber todas as obras deste risco. E disse Davi a Salomão, seu filho, essa obra, não temas, meu Deus há de ser contigo, não te deixará. Deus propôs para ele fazer de acordo com a planta que Davi preparou. Eu encerro usando esses 4 minutos para também já informar os irmãos. Ia chegar algum material hoje, mas devido a essa chuva não deu para ser entregue hoje. Eu já comprei uma parte do material, mas eu acredito que amanhã será entregue algum material que já foi comprado. E também informando para os irmãos que segunda-feira a gente começa aqui. O pedreiro que vai estar conosco aqui, ele me deu essa opção, né, que seria bem melhor começar segunda, para que a gente não pare, porque sempre o sábado e o domingo ele tem para fazer os seus afazeres, e ele quer pegar consecutivo aqui o trabalho para a gente nivelar esse telhado aqui. Aí segunda-feira, provavelmente segunda, terça, quarta, por volta provavelmente lá para quinta-feira, durante o dia, não sei, possa estar concluindo levantar do telhado, para deixar totalmente nivelado. Isso, se não aparecer mais alguma coisa que possa, que sabe, irmão, mexeu, sempre aparece mais alguma coisa. Mas segunda-feira vamos começar aqui. Depois de nivelar, a gente vamos providenciar também o dia certinho para bater o fogo geral, né? Deixar o fogo já batido aqui e ficar mais organizado. E os irmãos continuam orando por nós, para Deus nos dar graça, força, saúde, disposição, para a gente sempre estar fazendo o nosso melhor. Vamos ficar de pé. Amanhã temos ciclo de oração aqui, e em Belém, o culto de doutrina lá. Deus abençoe, né? É primo também, né? Ramos, né? Primo, né? Tá os 2 primos da prima Ciene, tá aí também a irmã da nossa irmã Elaine, sua filhinha, uma bênção de Deus. Deus abençoe. Obrigado pela presença de vocês. E que Deus recompense a todos de forma especial. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por este culto realizado na noite desse dia, Senhor. Que o Senhor venha aplicar ao coração de teus filhos este ensinamento, para que eles possam, de forma especial, Senhor, colocar em prática para o seu crescimento. Porque ensinamento, Senhor, tudo a tua palavra tem para nós, tudo a tua palavra nos orienta, tudo a tua palavra nos ensina para o nosso bem-estar e para o nosso crescimento. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, abençoe o teu povo de forma especial, hoje e sempre. A igreja diz amém. Deus abençoe, está encerrado. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Diga para ele, foi muito bom você ter vindo hoje. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de sempre. A igreja diz amém. Estou ficando velho.